oferecer, Pai, tudo o que acontecer aqui, Pai, queremos oferecer a Ti, Pai, os nossos louvores, a nossa oração, as nossas vidas, ó Pai, as nossas mentes, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem estar, Pai, despertando cada vez mais em nós, Pai, o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar, Pai, em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações, Pai, através de cada música, através de cada palavra, Pai, através de tudo que ocorrer aqui, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Vem estar, Pai, movendo os nossos corações. Vem estar, Pai, movendo, Pai, corações que adentrem aqui a essa casa, Senhor, buscando, Pai, paz, buscando, Senhor, um caminho melhor, ó Deus, buscando, Senhor, sentido para a vida, Pai. Em nome de Jesus, esteja, Senhor, conosco e ajuda-nos, Pai, e auxilia-nos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos lá, todos juntos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Você já deu uma boa noite aí para a pessoa que está do seu lado? Diga a ela que é muito bom estar com ela aqui, que nós possamos louvar ao nosso Deus, declarando mesmo que Ele é bom e que a sua misericórdia é eterna. Os homens
mesmo, porque Ele é bom. Ele é bom. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você pensasse como foi a sua semana. O que você tem vivido. O que o Senhor tem te dado. Aquilo que você tem ouvido das pessoas. O que você tem passado. Como a sua família está. Eu queria que você colocasse tudo isso diante do Senhor agora. Aquele que é o dono de tudo. Aquele que não se faz não presente entre nós. Ele sempre está conosco. Ele é o nosso Pai. Ele nos ajuda. Coloque mesmo diante dele tudo que você tem passado e creia que esse Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está com você. Aclame a Ele mesmo nessa noite. Se renda, se renda, se renda. Se desprenda de tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que toma a sua atenção. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, remove deste lugar tudo aquilo que não procede de Ti. Senhor, remove todo medo, toda insegurança. Senhor, toda distração. Deus, que o Teu povo venha entender que o Senhor é digno de toda a nossa adoração, Senhor. Por isso nós aclamamos a Ti nessa noite, Deus. Levantamos um trono mesmo, nos rendemos, abrimos o nosso coração para o Senhor. Deus, vem e olha mesmo, Deus, toda lágrima, Senhor, talvez toda alegria, toda dificuldade, e vem mesmo, Deus. Meu Jesus, meu Jesus, ajoelhar e não pensar em nada. Simplesmente pensar que o Senhor te ama, que Ele é com você, e que sobre todas as coisas, sobre todos os problemas, sobre todas as circunstâncias, sobre o tempo, sobre a insegurança, sobre o medo, Ele reina. E Ele é digno de receber o seu coração agora. Portanto, se renda a Ele como você nunca fez.
o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui. E nós vamos cantar de novo, mas nós vamos cantar com o nosso coração totalmente aberto e gritando esta verdade. Sim, Senhor, Tu és nosso Salvador. Deus, o Senhor é o nosso refúgio. Nós não vamos a outro Deus, nós viemos a Ti, nós recorremos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. E Pai, nós estamos aqui, Deus, contempla o nosso coração. Senhor, nós nos humilhamos, Pai, nós nos ajoelhamos diante de Ti, Deus, e declaramos que o Senhor reina sobre nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Sim. Consolo, Deus, força e refúgio é o Senhor. Por
Senhor é nosso amado, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Portanto, Deus, recebe a nossa adoração. Papai, recebe o nosso coração diante de Ti, Deus. E Deus, nós declaramos que o Senhor é o nosso Emanuel, aquele que se fez presente entre nós, aquele que não nos abandonou, mas pelo contrário, se entregou, abriu mão da sua glória e semelhante aos homens se fez carne por amor a nós e se entregou. Ah, Deus, que amor é esse? Senhor, Tu és o nosso Emanuel. E, Senhor, ainda que qualquer coisa tente tirar o nosso foco de Ti, Senhor, nós nos ajoelhamos agora e dizemos que Tu és a nossa razão de vida. E é por amor ao Teu nome que nós estamos aqui. Emanuel, vem. Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade no nosso meio. Age em nós. Age em nós, age em nós. Eis aqui o nosso coração. Emanuel, Emanuel. Voltar a tua mão.
Emanuel, Pai. Tu és Deus conosco. Ó Senhor, nós não merecemos a Tua companhia, o Teu amor, a Tua graça. Pai, nós somos tão pecadores, o Senhor é tão gracioso. O Senhor permite que nós façamos parte do Teu reino, permite que nós o adoremos, entramos em Tua presença, Senhor, na Sua santa presença. O Senhor nos purifica para isso. O Senhor é lindo, Pai, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Seja engrandecido, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Neste culto, Senhor, Tu és bem-vindo, Tu és nosso convidado de honra e nós queremos Te engrandecer e Te entronizar, Pai, nas nossas vidas, a cada instante, Senhor. Vem reinar em nós, mudar o nosso coração, Pai, que possamos a cada momento trazer à nossa memória o Deus Emanuel, o Deus conosco, poderoso, que morreu na cruz. Que morreu na cruz em favor de nós, que não merecemos absolutamente nada, que somos sujos e carregados de pecado, Pai. Obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, Pai. Pela Tua graça que se aperfeiçoa em nós. Pai, nós queremos ser cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Nos ensina a Te servir, a Te adorar, a Te amar, da forma como o Senhor deve ser amado, Senhor. A Te prestar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração, Senhor. E que não seja da boca para fora, que não sejam palavras bonitas, Pai, mas que seja dia a dia, entrando no Santo dos Santos. Dia a dia, contemplando a Tua face, buscando o Teu querer, Pai. Porque Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Grande, 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 grande Rei. Rei de tudo. Senhor é maravilhoso, Pai. Toda honra e glória seja dada ao Teu nome pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Que você se assente nesse mesmo Espírito, que você se permita que o Espírito Santo toque no seu coração ainda mais nessa noite. Amém. Se tem algum pedido de oração que você queira apresentar diante do Senhor, você queira vir aqui na frente, nós vamos estar orando nesse momento, né? Aqui nós temos um pedido de oração por uma família, né? Pai Hélio e seus filhos, Luciana, Carlos Alberto, Marcelo e Kátia, né? Estão passando por momentos difíceis. A irmã Esther também pede oração que ela vai se submeter a uma endoscopia amanhã, né? Que Deus abençoe ela também. E se você também tem algum pedido de oração que quer apresentar do Senhor, fique à vontade, pode vir aqui na frente que nós vamos estar orando nesse momento. Aqueles que sentirem o desejo no coração de se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, se você quiser continuar sentado no seu local, fique à vontade, porque você é livre para adorar o Senhor. Querido Santo Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, o Deus que provê todas as coisas, Pai, Jeová Jireh, Senhor, aquele que nada deixa faltar, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele Deus que tem autoridade, ó Pai, sobre os eventos da natureza, Senhor, seja sobre a tempestade, seja sobre o mar, Senhor. O Senhor tem autoridade sobre a enfermidade, Senhor, porque o Senhor esteve aqui no nosso meio, esteve curando, ó Pai, pessoas que eram coxas, ó Pai, que eram leprosas, Pai, que eram cegas, Senhor. E o Senhor ainda hoje continua fazendo isso, Pai, por meio da Tua igreja, Senhor, que é instrumento do Senhor, ó Pai, nesse mundo, Senhor. O Senhor continua abençoando muitas vidas, Pai, por isso que nós nos ajoelhamos diante do Senhor, ó Pai, para buscarmos no Senhor, ó Pai, a nossa provisão, Senhor. Queremos apresentar os pedidos que aqui foram feitos, ó Pai, a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos colocar diante do Teu altar, Pai. Cremos e sabemos, Pai, que só o Senhor tem poder, Pai, para operar na vida de cada um que está aqui, Senhor. Seja, ó Pai, orações, ó Pai, levantadas por entes queridos em suas famílias, Senhor. Pessoas que estão desviadas do Evangelho, Pai. Pessoas que estão num hospital enfermas, Senhor. Pessoas que de alguma forma, Senhor, estão, ó Pai, clamando, ó Pai, pelos seus parentes, Pai. Seja, Pai, com o pedido de cada um que está sendo feito aqui nesse momento, Pai. Que o Senhor possa atender a cada um, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Ser com a vida da Tua igreja, Pai. Ser com a vida dos anciãos da Tua casa também, Senhor. Ser, ó Pai,
com a necessidade de emprego, ó Pai, aqueles que buscam porque estão desempregados, Senhor. Ser, ó Pai, por qualquer coisa que qualquer membro dessa casa, ó Pai, esteja levantando um pedido nesse momento, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor possa colocar esse pedido, Pai, e que o Senhor possa estar fazendo, ó Pai, conforme a tua vontade, Pai, porque nós cremos que dependemos do Senhor, ó Pai. Só o Senhor tem poder, Pai, para atender e resolver, ó Pai, os nossos pedidos, Pai. Por isso eu me ajoelho diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder, ó Pai, e ao Senhor, ó Pai, eu tributo toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque só o Senhor é digno disso, Pai. Ser com cada pedido aqui que foi apresentado diante do Senhor, ó Pai. Se é de gratidão, Pai, queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor esteve oferecendo muitas e muitas bênçãos, Pai. E se é, ó Pai, algum pedido, Pai, que seja, Senhor, muitas vezes, Pai, ou possa parecer, Pai, impossível aos nossos olhos, Senhor. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, ó Deus. Nós sabemos que só no Senhor nós podemos confiar, Senhor. Por isso fica com todos que estão aqui nessa noite, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que vive e que reina para todos sempre, Senhor. Amém. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou, conforme a dia você me amarrou, sou preso ao teu. Eu pertenço a ti. Teu sangue me
Você me amarrou com cordas de amor. Você me amarrou, teu olhar me capturou, teu olhar me capturou, Jesus. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de depositar, Deus, no teu altar, aquilo que nós recebemos, Senhor, como gratidão dos nossos corações. Por isso, Deus, dá sabedoria e administração da tua igreja, para que eles possam usar, ó Deus, esse dinheiro com sabedoria, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, termina mesmo aquilo que o Senhor começou nessa noite. Como diz a tua palavra, o Senhor é fiel e vai completar a boa obra. E fala mesmo, Deus, fala mesmo, tu tens toda a liberdade no meio do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela grandeza do teu poder, ó Pai, pela manifestação da tua graça em nossas vidas, ó Deus, pelo teu perdão. Agora colocamos estas crianças mais uma vez diante do Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, em nome de Jesus, que através também das professoras, teu Santo Espírito esteja falando a cada coraçãozinho nesta noite, Pai. Que elas estejam guardando a tua palavra em seus coraçõezinhos, para que elas não venham pecar contra ti. Abençoa poderosamente o culto infantil e continua conosco no decorrer desta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz. Hoje, em todo o Brasil, ou em todas as igrejas batistas do Brasil, nós estamos começando a campanha de 100 dias de oração. Forças. Organizar, mobilizar. Dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. 100 dias que impactarão o Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização todas as igrejas de todo o Brasil. E a sua igreja pode ser uma delas. Durante 100 dias, 2.400 horas, cada igreja participante fará uma vigília de 6 horas de oração. Será formada uma muralha de oração. É a hora de fazer a diferença. Cremos que a mensagem do Evangelho e o poder da oração podem provocar mudanças profundas em nosso país. Mobilize sua igreja, organize sua vigília. Precisamos muito de você. Seja um dos líderes que assumirão a responsabilidade de orar por 1 hora durante os 100 dias que impactarão o Brasil. Cada líder será responsável por um horário específico e mobilizará mais pessoas para orar naquele período. Os 100 dias culminarão com a Mega Trans em julho, um projeto especial de grande amplitude. Nessa Mega Trans, queremos contar com 100 mil voluntários para alcançarmos mais de 2,5 milhões de pessoas.
Saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais. Em um Brasil em trevas, junte-se a nós e seja luz. Estamos orando por isso. 100 dias que impactarão o Brasil. Nós estamos conclamando a igreja, né, para fazer parte dessa equipe, de orarmos juntos por um Brasil melhor, transformado pelo poder de Cristo. E nessa semana já vai combinar com a oração, né, a partir de amanhã já 7h30, estaremos em oração. Sexta-feira nós teremos uma mini vigília e nós convocamos a presença dos irmãos e que também faça parte das equipes. Depois a Enéa tem a lista, tem um pessoal que vai estar assumindo. Nós teremos uma liderança que vai ficar responsável pelas equipes de oração. E que os irmãos também nos procurem para fazer parte dessas equipes que estarão orando em favor de missões. Nós reclamamos tanto do nosso país, temos liberdade para falar de Jesus. Há muitas pessoas morrendo. Quantas pessoas não já foram para o inferno nesse momento, sem conhecer a palavra do Senhor? Muitas pessoas já ouviram, até dizer, já estou cansada de ouvir programas, já estou cansada de ouvir isso. Mas nós precisamos ser luz. Mostrar o Evangelho na íntegra. Cada cristão vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Ser luz como Cristo. Andar na luz como Cristo andou é negar-se a si mesmo. É tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo, né? E esse é o objetivo da Junta de Missões Nacionais, de fazermos uma igreja do Senhor que resplandeça a luz de Cristo. Mateus 5,16 diz o quê? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E só através da oração, da vida, da palavra de Deus é que a igreja do Senhor fará a diferença nesse país. Amém? Graça e paz, amados. Bom, então, hoje começa, né, a partir de hoje, os 100 dias de oração pela nossa nação. Durante esse período nós vamos falar menos, reclamar menos, né, da nossa nação, do nosso governo. E vamos orar mais por eles. E aí nós vamos ver que a grande transformação vai acontecer a partir de mim. Vai começar em mim. A grande transformação dessa nação precisa começar em mim, como igreja do Senhor, né? E aí atingir a nossa sociedade, as nossas autoridades. Então nós vamos fazer assim. Todos os dias nós vamos estar orando como igreja, porque todas as igrejas da denominação batista brasileira, nós vamos estar nos reunindo meio-dia para intercedermos. Então, todo dia, meio-dia, está fazendo a comidinha, né? Está no trabalho, vai almoçar, dá uma paradinha, amados. Nem que seja 3 minutinhos, tá bom? Esse vai ser o nosso compromisso, um deles. Nem que seja 3 minutinhos, você pare e apresente a sua nação ao Senhor. Todos os dias ao meio-dia. Fora esse horário, você vai ter o teu horário pessoal de clamor, tá bom? Então, quando terminar o culto, a Egli vai estar com uma equipe aqui fora. E como nós fizemos nos 40 dias de jejum e oração, né? Cada um deu o seu horário melhor para orar. Nós vamos estar dando olha, eu prefiro orar de noite, eu prefiro orar de manhã, eu prefiro orar à tarde. E você vai passar o seu horário de oração, tá bom? Para a gente ver se a gente consegue preencher todos os horários. Vamos clamar pela nossa nação. E no final disso tudo, o que vai acontecer depois dos 100 dias de oração? Nós vamos ter a Trans. E uma das cidades beneficiadas com a Trans vai ser o nosso litoral, Santos, São Vicente, né? Então, o que a gente vai estar preparando durante este tempo? Nós vamos estar preparando a terra, mexendo na terra, para receber a semente da palavra. Então, quando os nossos missionários chegarem e jogarem durante a Trans a sementinha, o negócio vai estar pronto já para receber, né? Então nós precisamos estar preparando essa terra com uma oração. E eu clamo ao Senhor para que toda a igreja se mobilize. Porque nós precisamos orar. Os dias são maus, né? E quando nós olhamos para a nossa nação, nós vemos que o negócio está feio,
né? Se não é a igreja do Senhor, sendo movida pelo Espírito a fazer a diferença nesta nação, nós não vemos muita coisa, né? Não temos muita esperança. Só no Senhor mesmo. Então vamos nos mobilizar. Acabando o culto, você procura ali o seu horáriozinho de oração. Vamos orar. Lembrando de orar também durante o meio-dia. E outra coisa, durante essa semana, a partir de amanhã, começa a nossa semana de oração. 7h30 da manhã às 8h30. E na sexta-feira nós temos a jornada de oração que também vai estar focando essa campanha aí, tá bom? Então participe, não fique de fora. Venha abençoar a sua nação. Né? Vamos parar de falar, de reclamar um pouco e vamos orar. Vamos à ação, porque orar é ação também, né? Amados, o pastor, quem esteve aqui de manhã, o pastor colocou que precisaria fazer uma visita em São Paulo, né? Uma senhora que estava muito mal, prima do Evandro e da Tati, e ela já está no estado terminal, os médicos iriam sedá-la hoje. Então, hoje era o dia D, né? Então, a gente não poderia perder essa oportunidade. Então, o pastor foi para lá com uma equipe, só que devido a essa chuva toda, muita dificuldade, o trânsito parado, ele ligou para mim, era 5 e alguma coisa, ele não tinha conseguido chegar ao local ainda. Né? Então, Néia, vê aí o que a gente pode fazer, né? Porque nós não vamos chegar a tempo de estarmos participando do culto também. Então, estamos aqui na força e no poder do Senhor, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para compartilhar com você. Tá bom? Gostaria de chamar o irmão Álvaro, ele vai estar intercedendo agora pela palavra, pela minha vida e pelo seu coração também, para receber essa palavra. Deus maravilhoso, Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor, mais uma vez nesse dia, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor, pelo privilégio, Pai, de um dia tu ter nos chamado, Senhor, para participarmos do teu reino, Senhor. Pai, estamos aqui agora para interceder, Senhor, por esse terreno, Senhor, fértil, Pai, aqui preparado por Ti, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Pai, nesse instante, use a Tua serva, Senhor, que ela seja apenas um instrumento nas Tuas santas e potentes mãos, Pai, para distribuir, Senhor, para semear aquilo que Tu tens, Senhor, preparado para nós nessa noite, Senhor. E que essa semente, Senhor, não venha apenas ser mais uma lançada, Senhor, mas venha ser algo que venha transformar as nossas vidas, Senhor, transformar os nossos corações, Senhor, para um efeito multiplicador, Senhor, para a grandeza do Teu reino, Pai. Toma a Tua serva, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, graça e paz. Obrigada por essa oportunidade, né, de compartilhar algo com vocês nesta noite. Amados, quando você olha para você, o seu jeitinho de ser, a sua personalidade, o seu comportamento, a sua visão, né, diante das situações pelas quais você passa, às vezes você já deve ter se perguntado assim, nossa, por que eu sou assim, né? Por que eu penso desta forma? Por que eu ajo desta forma? Por que eu me posiciono dessa forma? Então, eu gostaria de pensar com você sobre 2 fatores que vieram a construir aquilo que você é hoje. 2 fatores tiveram uma importância enorme para fazer de você o que você é hoje, com seu jeitinho, sua personalidade, seu comportamento. Um deles, nós sabemos que nós somos a herança genética, herdamos a herança genética dos nossos antepassados, né? Então, antes de você nascer mesmo, quando você estava sendo nutrido lá no útero, muitas informações foram dadas a você através daqueles que fazem parte da sua família, né? Você recebeu toda uma herança. Então, quando nós chegamos nesse mundo, nós já trazemos uma grande bagagem de informações, né? E que vão determinar mais tarde aquilo também que nós seremos. Um outro fator, nós somos o resultado do meio em que nós vivemos. Então, você também é resultado do meio que você vive, das experiências que você já vivenciou, daquilo que te foi ensinado, daquilo que te foi passado pelas experiências de outras pessoas, coisa que você viu na vida de outras pessoas e você aprendeu com aquilo marcou a sua vida, fez com que você amadurecesse, ampliasse a sua visão, né? Então, nós somos o resultado desses 2 fatores, o resultado de heranças genéticas que nós herdamos, né? Por isso que às vezes alguém fala para você, nossa, você é tão parecido com a sua mãe, né? Lá em casa dizem que eu sou muito parecido com o meu pai. E eu vejo muito mesmo do meu pai em mim. O jeitinho dele, né? Muito caladinho, muito na dele. Como a gente consegue visualizar em nós
um pouco do pai, um pouco da mãe, do tio, do avô, não é verdade? Então, faz parte, nós herdamos isso dos nossos antepassados. E também pelo resultado daquilo que nós recebemos, vivenciamos, através de experiências também que tivemos com outras pessoas, que aprendemos com elas, né? Das pessoas que estiveram ao nosso redor, das situações que vivemos. Isso tudo resultou também naquilo que você é hoje, né? Seu jeitinho, visão, comportamento, personalidade. Mas aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu gostaria de pensar com você no seguinte: as marcas deixadas por pessoas ao longo da vida ajudaram a fazer de você aquilo que você é hoje. Isso quer dizer, pessoas passaram pela sua vida e foram marcando a sua vida. Foram deixando informações, foram deixando situações, experiências, não é? Pessoas marcaram profundamente a sua vida. E aí, se eu convidasse a você agora a pensar nessas pessoas que marcaram a sua vida. Pense agora numa pessoa que marcou a sua vida. Vamos pensar, levar pelo lado positivo, né? Uma pessoa que marcou positivamente a sua vida. Eu creio que você poderia agora pensar em várias pessoas, né? E talvez até você sorrisse. Porque olha, aquela pessoa, puxa, quanta diferença ela fez na minha vida. Ela deixou marcas tão profundas, né? Que até hoje influenciam aquilo que eu sou, influenciam a minha decisão em determinados aspectos, situações da vida. Pessoas que com o seu amor, com o seu carinho, com a sua prontidão, com uma palavra de ânimo, de encorajamento, com a sua própria vida, de forma prática, me ensinou e deixou marcas profundas. E eu glorifico a Deus porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo muita coisa que é resultado de marcas que foram deixadas por outras pessoas, marcas que foram deixadas por outras pessoas. Uma palavra, uma atitude. Né? Nós estamos estudando agora no curso de liderança. Semana passada nós falamos sobre isso, como é importante nós recebermos palavras de encorajamento de uma outra pessoa, alguém que diga para a gente assim: olha, eu confio em você, eu aposto em você, vai lá e faz, porque você sabe fazer, você vai conseguir. Quantos de nós aqui já não fomos marcados com uma palavra dessa de encorajamento? Talvez você conseguiu desenvolver algo na sua vida porque alguém acreditou em você. Alguém disse, vai porque você pode, você consegue, o Senhor é contigo. E aí, fez você levantar e falou, né, que eu posso mesmo, vou lá e vou conquistar e vou atingir. Pessoas que marcaram as nossas vidas, deixaram as suas marcas. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós também vemos que durante toda a história da humanidade, pessoas também deixaram registradas marcas indeléveis lá nesta história, que não vão ser apagadas. Né? Nós poderíamos citar muitas pessoas que nós temos prazer de lembrar. Poxa, aquela pessoa com a sua determinação fez essa diferença na história da humanidade. Essa pessoa com o seu vigor, com a sua ousadia, com a sua visão além do comum para aquela época, conquistou, fez grandes coisas na história da humanidade, para a humanidade, através da sua vida, da sua visão, né? Da sua atitude de encorajamento, de fé, de determinação. Muitas pessoas marcaram a história da humanidade também. E hoje nós podemos relembrar e falar, poxa, grandes pessoas, grandes personagens estes. E aí, nós também podemos lembrar de uma pessoa, né? Uma pessoa especial, porque não é só humano, não é só homem, mas é divino também. Nós podemos pensar em Jesus. E ele marcou tremendamente a história da humanidade. Ele, como ninguém, marcou a história da humanidade de forma tremenda, que mesmo aqueles que não acreditam nele como Filho de Deus, veem nele uma pessoa que realmente chegou para fazer a diferença, para marcar a história. Tanto que hoje nós sabemos que a história foi marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. Né? O nosso calendário também é contado após a sua vinda. Então nós vimos que Jesus veio e ele veio com um propósito de fazer a diferença. Ele veio com o propósito de marcar
marcar a sua história, a história da humanidade. Ele veio com o propósito de marcar a vida daqueles que estavam ao redor deles. Todos aqueles que passaram por Jesus, todos aqueles que tiveram um encontro com Ele, todos aqueles que fitaram os olhos nele, foram tremendamente marcados por Ele, pelo seu amor. E o melhor de tudo, uma das coisas maravilhosas, é que Ele não marcou apenas uma época da história. Ele não marcou apenas a sua geração, Ele não marcou apenas a vida daqueles que andavam com Ele, mas esse Deus homem, Ele marcou e Ele marca também, deixa a sua marca impressa na vida de todos aqueles que se aproximam dEle ainda hoje. Todo aquele que se aproxima do Senhor, todo aquele que busca encontrá-lo é marcado tremendamente pela sua vida, pela sua mensagem, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pela sua obra redentora. Não há ninguém que o busque de todo o coração que não saia marcado de um encontro com Ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos do Espírito na vida dos apóstolos. Atos capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 4. Um texto do capítulo 4. Nós vemos aqui, no capítulo 3, Pedro e João. Eles vão à igreja não, vão ao local de adoração para buscar a presença do Senhor em oração, para clamar ao Senhor, para interceder por vidas. E quando eles chegam lá, eles encontram o quê? Na porta do templo. Eles encontram um aleijado, né? E aí aquele aleijado estende a mão para pedir uma esmola. E aí Pedro e João, com toda a autoridade que eles tinham, eles declaram: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí nós vemos que ele levanta nesse poder e nessa autoridade do nome de Jesus, começa a andar, e as pessoas que estão ao redor ficam surpresos com aquilo, a tal ponto de quererem prestarem culto, adorarem a Pedro e a João. E aquela é uma oportunidade que ele tem de testemunhar da grandeza e do poder do nome de Jesus. E eles começam a pregar com toda a autoridade, eles começam a pregar com toda a ousadia o poder do nome desse Jesus, o que ele pode fazer por aqueles que nele creem. E eles falam, e aquilo começa a incomodar aqueles que estão ao redor. Nós vemos aqui que começa a falar, o povo começa a trazer para si aquela palavra que fala de ressurreição, que fala de uma nova vida, que fala de salvação, que fala de vida eterna, e o povo começa a absorver tudo aquilo. Mas existiam algumas pessoas ali no meio que não estavam gostando nada daquilo. Não estavam gostando nada daquela autoridade, não estavam gostando nada daquela mensagem. E eles mandam prender a João e Pedro. E eles são levados cativos e passam uma noite presos. E pela manhã eles são levados às autoridades, aos escribas. Amém. Às vezes enrola, né? São levados ali para prestarem conta a respeito daquilo que eles estavam falando, porque não estavam agradando em nada aqueles líderes, aquelas autoridades. E eles são colocados lá, no meio deles, e começa o questionamento, E aí eles falam com mais poder, eles falam com mais autoridade a respeito desse Jesus, do seu poder, da sua graça, do seu amor. A tal ponto que no capítulo 4, versículo 13, aqueles homens declaram o seguinte a respeito de Pedro e João. Eles dizem o seguinte: observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam
convivido com Jesus. Observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples, sem erudição, sem estudo, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, que aqueles homens haviam convivido com Jesus, que aqueles homens haviam aprendido com Jesus. Eles olhavam para Pedro e João e disseram: olha, por essas palavras, por essa mensagem, por essa visão, por esse coração, por essa autoridade, esses homens estiveram com Jesus. Estiveram com Ele. Ele fala como eles. A mensagem é a mesma. Esses homens estiveram com Jesus, eles foram marcados por Jesus. Então as próprias autoridades, as pessoas que estavam ao redor, olhavam para Pedro e João e declaravam: eles estiveram com Jesus, porque nós podemos ver neles a marca deste Jesus. Nós podemos ver na vida desses dois homens o poder desse Jesus. E não há como negar, porque eles realmente andaram com esse Jesus. Tamanhas eram as marcas que eles traziam. Pedro e João nunca mais foram os mesmos. Até porque aqui quando Atos 4, já havia vindo sobre a igreja também, no dia do Pentecoste, a descida do Espírito, eles haviam sido marcados também pelo Espírito do Senhor, com poder e autoridade. E eles nunca mais seriam os mesmos homens, porque eles conheceram Jesus na intimidade, conviveram com Ele, foram marcados. A companhia de Jesus deixou marcas profundas na vida deles. A convivência com Jesus faz toda a diferença na vida daqueles que se aproximam dele. Nós não podemos ter encontros com Jesus e sairmos os mesmos deste encontro. Nós não podemos ter encontros com Jesus e continuarmos sendo as mesmas pessoas, a mesma pessoa. Não podemos ter o mesmo pensamento, os mesmos valores, a mesma visão acerca da vida e das situações. Nós precisamos ser mudados, porque este encontro muda todas as coisas em nossa vida. Somos mudados por Ele quando somos tocados. E aí nós poderíamos citar o exemplo de alguns homens, porque são tantos. Era exemplo de Noé. Toda a sua vida e todo o seu propósito foi mudado depois que ele teve um encontro com Deus. Abraão já não vive mais por vista, agora ele vive por fé depois do encontro com Deus. Jacó, ele foi literalmente marcado por Deus. Saiu manco daquele encontro. Seu nome foi mudado, agora não seria mais Jacó, mas Israel, vencedor com Deus. Moisés, insegurança, depois que tem um encontro com Deus, autoridade, poder. Paulo, 30 segundos na presença manifesta de Deus, transformaram um assassino chamado Saulo em um Marte chamado Paulo, que estava disposto a morrer todos os dias por esse Cristo e por esse Deus. E ele mesmo declara em Gálatas 6,17, ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo, o quê? As marcas do Senhor Jesus. Paulo também trazia literalmente no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ninguém me inquiete. Será que como nós também podemos declarar para o mundo assim? Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Precisamos sair marcados de alma, de espírito. Precisamos ser realmente trabalhados, transformados por encontros com Deus. Nunca subestime o poder de um minuto na presença manifesta de Deus, porque Ele fará marcas em você. Você tem sido marcado por encontros com Deus? Como tem estado a sua vida com Ele? Como tem estado a sua vida espiritual? Se eu pedisse você agora para avaliar aí como está o seu relacionamento com Ele,
Você tem tido encontros diários de intimidade, derramamento, de confissão, de arrependimentos, de declaração de amor, de dependência? Você tem tido esses encontros diários com Ele? Como vai os seus encontros com Deus? Ou será que os nossos encontros com o Senhor se limitam aos domingos, né? À noite ou de manhã? Será que aqui é o único lugar onde nós oramos? O único lugar onde ouvimos a voz dEle? O único lugar onde erguemos as nossas mãos para adorá-lo? Nós precisamos ter encontros diários e transformadores nas nossas vidas. Você tem sido marcado por Deus? Encontros com Deus geram mudanças. E se a nossa vida não tem sido mudada, nós precisamos rever esses encontros. Se dia após dia nós temos buscado e não temos sido transformados, se não tem tido em nós uma mente renovada, transformada, se nossas motivações diárias não forem transformadas, nossa visão com relação às situações, ao mundo também não tem sido mudada, nós precisamos rever esses encontros com o Senhor. Porque todo encontro traz transformação. Todo encontro com Ele traz mudança. Todo encontro com Ele traz renovo. O que tem marcado a sua vida? O que tem marcado a sua vida? Quem tem deixado marcas nela? Existe um ditado que diz: diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Por quê, hein? Diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Porque nós somos influenciadores, nós influenciamos outras vidas, né? E às vezes nós estamos andando, quando eu não estou falando só de pessoas, né? Mas nós fazemos escolhas de termos hábitos, de deixar hábitos estarem fazendo parte da nossa vida, coisas que vemos, né? Coisas que permitimos ver, ouvir, vivenciar, e nós temos ficado cheios daquilo, tem nos influenciado. Coisas negativas, coisas que trabalham e cooperam para nos manter longe da presença de Deus, longe da comunhão com Ele, longe de uma vida cheia do poder do Espírito, uma vida de alegria espiritual. Nós precisamos rever aí com quem nós temos andado. Eu tenho dito aqui, eu gosto muito de pensar assim, né? Porque às vezes nós percebemos que por tanto andar com determinadas pessoas, nós acabamos ficando mais ou menos parecidos, né? E eu tenho meu marido lá em casa. Às vezes eu me pego falando, usando as mesmas palavras que ele. Né? Às vezes eu pego ele também, tendo o mesmo pensamento e falando da mesma forma. Às vezes nós temos pessoas que admiramos, que andamos com ela, e de repente a gente fala de uma forma que a gente, nossa, falei igual a fulana, ciclano, né? Porque são pessoas que têm influenciado a nossa vida. Nós temos andado, o convívio é tão íntimo, é tão intenso, que nós acabamos absorvendo, né, aquilo que existe nela. Isso é muito fácil de acontecer. E eu espero que todos nós, como os filhos amados, a igreja do Senhor, estejamos andando assim com Ele. Estejamos andando assim em intimidade com Jesus, né? Ouvindo, aprendendo com Ele. De tal forma que as pessoas olhem para nós e dizem: poxa, como você se parece com Jesus, né? Você tem um jeito de falar, um posicionamento, suas palavras, seus ensinos, sua visão, sua mensagem de vida, sua prática de vida. Parece muito com a de Jesus. Não é verdade? Você quer fazer essa diferença? Você quer ter essa influência? É lógico, você está aqui porque você quer, né? Você quer ser semelhante a Ele. Então vamos a cada dia andar mais pertinho, né? Procurar conhecê-lo melhor através de uma vida de busca diária, de intimidade. Nós precisamos estar sendo influenciados, estarmos cheios desse Espírito, por andar com Ele, para fazermos a diferença e sermos também pessoas que influenciem para a glória de Deus. O mundo precisa ver as marcas da cruz em nós. O mundo tem visto a marca da cruz em você?
Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver as marcas da cruz em Jesus, né? Você acredita? Eu também acredito, né? As marcas do amor dele por nós, pela igreja. Mas o mundo precisa ver as marcas da cruz em nós. Precisa. E que marcas são essas? A marca da restauração, do perdão, da misericórdia, do amor. E quando nós lemos lá em Gálatas 5:22, que fala a respeito dos frutos do Espírito, essas marcas precisam estar evidentes em nossa vida. O mundo precisa ver em nós essas marcas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Difícil, né? Não no poder do Espírito. E nós podemos. Precisamos deixar essas marcas aí, para que o mundo veja e diga: poxa, olha, ali vai realmente um cristão autêntico, né? Cheios das marcas de Jesus. Muitas vezes temos nos deleitado em viver conceitos e valores mundanos. Isso tem feito marcas também em nós, tem deixado marcas negativas em nós. Às vezes nós nos percebemos agindo, pensando, pregando como o mundo, tendo as filosofias do mundo, tendo as ideias do mundo. Estamos tão vazios do Senhor, tão vazios do Teu Espírito. Precisamos rever as nossas companhias aí, porque nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Fomos chamados para frutificarmos para a glória de Deus. Fomos chamados para salgar, para iluminar, para influenciar, para trazer o reino do Senhor àqueles que estão ao nosso redor. Não deixe apenas rastros na vida de quem se aproximar de você. Porque o rastro a gente faz lá na areia da praia, né? De repente vem as águas, cobrem se foi, ou o vento vem e cobre e leva também. Mas deixe marcas profundas na vida daqueles que se aproximarem de você. E as pessoas cheias do Espírito, elas imprimem a marca desse Espírito na vida daqueles que se aproximam dela. As pessoas cheias do Espírito de Deus imprimem sua marca na vida daqueles que se aproximam dela. Aqueles que se aproximam da gente, aqueles que se aproximam de nós, precisam ser marcados também. Marcados pela palavra de vida, pela palavra e pela abundância desse Espírito em nós. Você foi chamado, nós fomos chamados para deixarmos as marcas de Cristo nesta geração, neste momento. E eu gosto muito de pensar que Deus não me coloca num lugar à toa, Deus não me faz conhecer uma pessoa à toa, por um acaso, uma obra do acaso, uma coincidência. As pessoas que têm passado pela minha vida fazem parte de um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que eu seja uma abençoadora, que eu esteja abençoando aquela vida com a minha vida, com a palavra de vida, com a propagação do reino, com o meu serviço, com o meu amor. Então você não foi inserido ali onde você está, no seu trabalho, no seu local de estudo, nesta família, enfim, na Betel, aqui. Você não foi colocado aqui por acaso. Deus tem um propósito. Floresça onde você está plantado para a glória de Deus. E nós precisamos deixar a marca nesta geração como homens e mulheres de oração. Como homens e mulheres de intimidade com Deus. Nós não podemos deixar para conhecê-lo quando nós chegarmos lá. Vai ter muita coisa para a gente conhecer, né? Muita coisa. Nós vamos passar a eternidade conhecendo o Senhor. Mas essa paixão por conhecê-lo, essa paixão por intimidade precisa começar aqui. Não é verdade? E precisa começar através de uma busca de oração, de uma busca diária de quero mais, tenho muita fome, estou faminta por ti. Eu tenho pedido a Deus, Deus, olha, assim como eu gosto tanto de comer algo muito gostoso, os doces, né, que me enchem os olhos, me dá maior prazer, né, às vezes a gente está com fome, quer comer uma coisa diferente, e fica, né, olha, eu quero ter essa mesma fome pelo Senhor, esse mesmo desejo pela tua presença.
Assim como o meu corpo físico anseia pelo alimento diário, o meu espírito também anseia por ti. Ele grita por mais do Senhor, ele grita por mais intimidade, ele grita por mais relacionamento diário de amor. Isso não pode se calar dentro de nós, amados, isso não pode silenciar. Está tão difícil esse mundo, nós vivemos aqui, está tão difícil. Se nós não tivermos essa intimidade diária, esse relacionamento diário com o Senhor, se torna quase impossível. Se torna quase impossível. Deixe marcas através da sua vida de oração. Eu gosto muito de lembrar do meu pai, né? Sempre que eu falo, eu conto a respeito dele. Mas o meu pai foi um homem que deixou marcas na minha vida profundas. E quando eu falo de vida de oração, então, puxa vida, como ele deixou marcas lindas na minha vida de oração. Eu lembro que eu era pequenininha, lá em casa. Tinha um quarto em cima, era o quartinho de oração dele. Às vezes eu levantava de noite para ir ao banheiro e eu ouvia aquela voz grossa, né? Lá no quartinho. Senhor Todo-Poderoso. E ele passava boa parte da madrugada ali. E eu cresci ouvindo ele orar. Orava por mim, pela minha família. Eu sei que muito do que eu vivo hoje é resposta da oração dele pela minha vida, pela vida da minha família. Um homem de oração que me ensinou e deixou marcas profundas. Durante um período morou aqui no Guarujá comigo, estava doente, veio se tratar aqui. Uma mulher casada, uma filha já, doente, quase não tinha força o meu pai para levantar da cama. Mas de madrugada, eu estava no meu quarto e eu ouvia, ele levantava, ia para a sala, ajoelhava e começava a clamar e começava a orar. Há pouco tempo, antes de morrer, chegava na casa dele, lá estava ele em oração. Me deixou um legado tremendo. E eu vi tantas coisas acontecer na minha infância, dentro da minha casa, ao redor daqueles que estavam ao nosso redor, nossos vizinhos, familiares, na igreja onde pastoreava. Eu vi coisas tremendas acontecerem na minha vida também. E eu creio que isso veio também através da vida. Ele deixou, desta vida de oração, ele deixou marcas profundas na vida de muita gente, não só na minha. Hoje de manhã nós tivemos o Ricardo testemunhando, falando acerca do trabalho dele na cena. E quem esteve aqui pôde ouvir o testemunho dele. Ele contou o seu testemunho chorando, porque não havia esperança mais para o Ricardo, ele declarou. E ele hoje, quando se vê num púlpito de uma igreja, ele se lembra de quê, amados? Alguém orou por mim para que eu estivesse aqui. Ele falou da sua mãe. Sua mãe orava quando já tinha perdido todas as esperanças. Sua mãe orava, intercedia por ele. Ele sabe que hoje tudo que ele é resposta de oração de uma mãe que clamou, que não perdeu a esperança depois que encontrou a Cristo. E você já notou que todas as pessoas que têm uma história para contar de transformação nas suas vidas, elas sempre colocam que alguém estava intercedendo por elas, que alguém não abriu mão delas, que alguém confiou de que vida poderia ser gerada ali, aonde ele estava morto. Geralmente, é sempre a mesma coisa. Alguém acreditou, alguém se moveu em fé, alguém intercedeu e por isso eu fui restaurado, por isso eu fui alcançado, fui transformado. E hoje de manhã, mais uma vez, nós podemos ver aquele testemunho lindo do Ricardo. E eu trouxe aqui um testemunho que eu compartilhei na última jornada de oração, alguns não estiveram, e eu gostaria de compartilhar porque fala a respeito de respostas de oração. A oração realiza grandes coisas. Um testemunho do poder da oração. A oração realiza grandes coisas. Algumas vezes, quando oramos, não enxergamos o resultado de nossa oração. Outras vezes, você vai ouvir que a reunião de oração da qual participou foi diretamente usada pelo Senhor e que um dos nossos irmãos foi abençoado no exato momento em que você intercedeu por ele, afirma Michel, um dos colaboradores do Oriente Médio. Ele continua, Nádia, por exemplo, passou alguns meses na prisão apenas por ser cristã. Um de nossos colaboradores se encontrou com ela e Nádia contou sua história.
Em uma ocasião, ela disse para os oficiais da prisão que não daria nenhuma informação sobre as pessoas que ela conhecia ou sobre seu marido, porque isso seria perigoso, né? Estaria expondo a família dela. Apenas falaria a respeito de si mesma. Isso fez com que ela ficasse em uma solitária por 4 dias. Fazia muito frio lá, ela conta, e não havia banheiro nem nada disso. Em certo momento, estava com muito frio. E a experiência foi muito difícil. De repente, senti uma brisa quente soprando em meu rosto. Tão quente que quando respirei fundo, o ar entrou nos meus pulmões e eu comecei a tossir. Ela não tinha ideia de onde aquele calor vinha. E ao mesmo tempo estava muito feliz. Olha, gente, ao mesmo tempo ela estava muito feliz. Essa sensação de alegria a invadiu de tal forma que Nádia começou a dançar dentro da cela. Ela estava confusa. Ela se perguntava como conseguia sentir calor em um lugar frio como aquele. Então eu ouvi uma voz. Ela enfatiza que não era uma voz interna, e sim audível. Como se alguém dentro da cela estivesse dizendo: isso é porque pessoas estão orando por você. Esse é o espírito de alegria que está sobre você. Tempos depois, quando foi solta, Nádia compartilhou sua experiência na cela da prisão com sua irmã. Quando ela contou quando o fato havia ocorrido, sua irmã disse que era a hora e o dia exato em que 32 cristãos se encontraram para orar por ela. 2 cristãos foram para o outro lugar para representar Nádia e outro cristão que estava preso. E enquanto os outros 30 irmãos se reuniram para pedir a Deus que os confortasse e enviasse seu espírito de alegria sobre eles. Michel encerra o relato dizendo: o testemunho foi de grande encorajamento para este grupo de oração e para todos os outros que dobram os seus joelhos para orar por cristãos em situações semelhantes. Tremenda essa história, tremendo. Eles estavam orando ali, um grupo de irmãos orando, enquanto orava, naquele exato momento, o Senhor supria toda a necessidade da sua serva naquela prisão fria. Era ministrada sobre ela o espírito de alegria, de tal forma que nem ela acreditou o que está acontecendo. A oração move, amados. A oração vai aonde nós não podemos ir com os nossos pés físicos. Ela vai, ela chega até lá. Nós falamos tanto sobre oração, a Bíblia está cheia de relatos de oração. Nós temos experiências dia a dia de irmãos que compartilham respostas de oração. Às vezes nós lemos tanto sobre oração. E eu faço para vocês a mesma pergunta que eu fiz algumas semanas atrás, o povo do Ministério da Intercessão. Por que há tanta resistência a uma vida de oração, amados? Por que há tanta resistência a uma vida de oração? Por que tanta dificuldade de se ajoelhar em casa, de buscar a presença do Senhor? E eu não estou falando isso apenas da nossa igreja, estou falando de um modo geral. As reuniões de oração nas igrejas são as reuniões menos frequentadas. Se nós cremos no poder da oração, se nós sabemos o que podemos alcançar com o poder da oração, se nós temos o exemplo de um mestre que orou, que intercedeu para nos dar o exemplo, por que há tanta resistência em vivermos uma vida plena de oração? Várias coisas foram levantadas ali. Nós precisamos estar atentos a isso, porque eu vejo que o pulmão e o coração da vida cristã é a oração. Sabe por quê? Porque tudo vai fluir a partir da oração de fé. Da oração de fé que vai surtir o seu ânimo, o seu fortalecimento espiritual para continuar na guerra espiritual. É na oração que vai vir o seu socorro. A resposta que você almeja na oração, a força que você almeja na oração, o auxílio, a direção, a vitória que você almeja é na oração, amados. A igreja é movida pela oração. As missões são movidas pela oração. Porque é através da oração que o Senhor vai levantar os seus missionários.
É através da oração que o Senhor vai sustentar os seus guerreiros no campo. É através da oração que nós vamos ser equipados. É através da oração que nós vamos viver uma vida cristã dinâmica, autêntica, sem corrompê-la com o mundo. É através da vida de oração que nós vamos obter as vitórias, as curas, a restauração, a libertação. Não vem de outro meio. Através da oração de fé. Eu coloquei lá esse mês, lá no nosso folhinha lá da pessoal da intercessão, né? Eu coloquei como eu me vejo e como eu sou quando eu estou de joelhos. Achei muito interessante isso. Como eu me vejo, né? Uma pessoa normal, intercedendo. Agora, como o mundo espiritual me vê quando eu estou de joelhos? Um soldado com uma artilharia pesada, né? É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. E às vezes nós pensamos, nossa, eu não posso ir, eu não fui chamado para estar lá no Oriente Médio, eu não fui chamado para estar na China, eu não fui chamado para estar em outras nações, mas você foi chamado para ser o intercessor, você foi chamado para ir até lá através dos seus joelhos, você foi chamado para ir até lá visitar aquele povo, socorrer os seus irmãos que estão presos, encarcerados, passando necessidades muitas vezes, através da sua oração. O diabo tenta nos colocar limites, mas aquele que ora não tem limites. Ele entra em qualquer lugar, a qualquer hora, através da sua oração. Quanto poder o Senhor nos deu, não é verdade? Quanto poder vem de uma vida de oração. Nós precisamos orar. Precisamos correr, né, para o esconderijo do Altíssimo todas as vezes que nos sentimos atemorizados com alguma coisa. Precisamos correr ao trono da graça, todo momento que precisamos de socorro, de fortalecimento, de consolo. Nós tivemos uma experiência semana retrasada. Nós fomos visitar uma irmã de uma outra igreja e nós chegamos lá, nós tivemos um susto. Nós sabíamos que a situação era grave, né? Um menino, Guilherme, de 9 anos, estava com câncer, já no estado terminal. Mas nós não esperávamos que fosse daquela forma. E nós fomos e nós chegamos lá, ele estava na casa dele, numa cama hospitalar na sala. E ele estava inconsciente. E a mamãe dele nos recebeu. E nós fomos para levar uma palavra da parte do Senhor, para orarmos com ela. Não levar a palavra, a gente queria orar mesmo com ela, para o Senhor fortalecer, o Senhor consolar, né? Amados, quando nós chegamos ali, deparamos com aquele quadro, foi muito difícil para nós. Mas foi algo surpreendente. Porque a Tati, a nossa irmã em Cristo, nós sentamos na sala, ela sentou e ela começou a testemunhar da grandeza de Deus. Ela começou a testemunhar do que Deus estava fazendo na vida dela. E conforme ela contava a sua experiência, dor, muita dor. Só quem é mãe, né? E passa por uma situação dessa para saber. Nós não podemos imaginar. Mas aquele coração daquela mãe, ele estava tão aconchegado ao Senhor. O coração daquela mãe estava tão consolado no Senhor. Nós sentimos uma atmosfera dentro daquela casa, sabe, o Emanuel que nós cantamos agora, ele estava tão presente ali. E nós podemos visualizar o Senhor cuidando da sua amada, o Senhor carregando a sua amada, consolando o seu coração naquele momento. E ela mostrou algumas coisas para a gente. Em determinado momento nós vimos ela dançando. Amados, o mundo consegue ter esse consolo? No meio da dor, ela adorou ao Senhor. No meio da dor, na sua igreja lá, ela foi à frente, ela dançou para o Senhor. Uma música que dizia, olha, é teu, o Senhor deu. É teu. Posso passar pela prova chorando, né? Mas eu sei que no final, o Senhor me tem prometido vitória. E ela sabia o que estava esperando o filho dela, e ela testemunhou ali com tanta propriedade. E eu falei, olha, encontrei uma verdadeira adoradora, porque no caos você adora desse jeito, que coisa mais linda, né? E nós saímos dali tão edificados. Isso foi na quinta-feira, quando foi no sábado.
Pela manhã o telefone tocou aqui em casa e era a notícia de que o Guilherme tinha partido para se encontrar com o Senhor. E nós estivemos no velório no sábado à tarde. E ela virou para mim e falou assim, Neia, aqueles raios, 6 horas da manhã, rasgando o céu no sábado passado, retrasado, aqueles raios, né, tomando conta do céu, trovões, né? Sabe o que o Espírito dizia para mim? Ela falou para mim, pai Del, né, Del? O que o Senhor dizia para mim? Olha, o seu filho, o meu filho, está sendo recebido com festa aqui no céu. Então ela via daquele lado, ela dizia, puxa, se desse lado está assim, imagina do lado de lá. Ele está sendo recebido com festa. O Senhor está festejando a chegada do meu filho na presença dele. Que coisa linda, quanto consolo. E sabe o que nós podemos perceber ali? Que existia uma igreja ajudando, uma igreja consolando, uma igreja intercedendo pela vida da Tati. A igreja dela estava do lado dela, a todo momento orando, intercedendo por ela. E eu creio que todo aquele consolo tão nítido na vida dela era resposta também de oração. Corra para o trono da graça, meu amado. Todas as vezes que você se sentir pressionado, triste, desafiado, temeroso, corra para o trono da graça. Todas as vezes que você precisar de um auxílio, de um socorro, de um amigo, corra para o trono da graça. Ele não falha. Antes de procurar um médico, vá ao trono da graça. Antes de chorar no colinho do seu amigo, vá para o trono da graça. O trono da graça te espera 24 horas, está aberto a você. Antes de reclamar e de murmurar, vá ao trono da graça. Porque se você passar por lá, você dificilmente vai murmurar. Porque você vai receber tudo o que você precisa ali. Fortalecimento, abrigo, aconchego, consolo, refrigério, força. Tem no trono da graça para nós. Vamos lá em oração, em adoração ao Senhor. E eu estive pensando a respeito do seguinte, amados. Vocês já imaginaram se um médico chegasse para você e dissesse assim, olha, eu tenho um remédio para esse problema. Né? Talvez você estivesse precisando de uma resposta, você precisasse de um socorro, você estivesse fraco e precisa de alguém que te coloque de pé, ou às vezes você precisa de um auxílio, não sei, de uma vitória. Aí você vai procurar um médico, o médico fala para você, olha, eu tenho esse remédio, eu achei esse remédio, é perfeito para você. Você toma que tudo isso que você está precisando vai vir ao teu encontro, vai ser sanado. O remédio vai dar a solução. Já pensou o que você faria? Eu fiquei pensando, né? Eu estava pensando nisso hoje à tarde. Eu falei, olha, eu tomaria esse remédio correndo, né? Puxa, vai resolver o negócio, né? Que bom. Nós temos o remédio, né? A oração. O trono da graça. Então vamos lá nele. Porque nós vamos até passar pelas provas. O Senhor não vai nos isentar das provas, não. Nós vamos passar pelas provas. Faz parte do nosso crescimento cristão, nossa vida, nosso aperfeiçoamento. Mas posso te dar certeza de que Ele vai passar junto com você e de que você vai passar forte. Ele vai ser contigo. Né? Ele vai te fortalecer. Ele vai ser lá a sua água que você tanto precisa naquele momento. O manancial de água vivas vai estar com você. Então a gente precisa fazer uso desse remédio. Porque nós só vamos conhecer o poder da oração se nós orarmos. Não é verdade? Amados, eu quero compartilhar uma experiência que nós temos tido várias experiências de resposta de oração, né? A gente tem visto assim o Senhor operando na vida de tantas pessoas aqui na Betel, glória a Deus. Mas eu quero compartilhar, até porque a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer do que o Senhor tem feito. Temos que contar as maravilhas do Senhor. Temos que trazer às memórias aquilo que o Senhor fez, o que o Senhor tem feito no meio de nós. E eu quero contar, aqui, acho que a grande maioria do pessoal que está aqui não pegou essa fase aqui na Betel. E eu vou contar para a glória do Senhor. Um período que nós passamos aqui que foi tremendo agir através do clamor e da oração. Nós estávamos começando uma campanha de missões, eu não recordo se eram missões mundiais ou nacionais. E naquela época nós tínhamos um alvo fixo para alcançar. Então a igreja trabalhava, se mobilizava para nós alcançarmos o alvo. Eu acredito que o alvo era de 5.000 ou 6, né? Tínhamos esse alvo estabelecido. E aí o que acontece? Nós estávamos numa construção tremenda,
Lembra que nós estávamos colocando a nossa cisterna aqui na frente? Isso tem bastante tempo, né? Tinha um buraco enorme. 5 anos já? 5 anos. Um buraco enorme ali na frente, né? E aquele pessoal até com dificuldade de entrar. E nós tínhamos que terminar, e os bombeiros pressionando a igreja, que tem que concluir logo isso, que tem que concluir. E aí a liderança se reuniu. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Não dá para a gente fazer as duas coisas. Não dá para nós concluirmos aqui as exigências do bombeiro e ajudarmos missões, não tem? A gente vai ter que optar por um. Vamos optar por terminar a obra aqui. Aí eu lembro que o pastor falou assim, não, nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos concluir a obra e nós vamos manter o nosso alvo, porque a ideia era diminuir o alvo de missões. Lembra disso? Lembra disso, Nice? Aí o que aconteceu? Nós vamos manter, vamos lá, nós não somos pela fé que a gente consegue, vamos lá. E aí eu lembro que houve uma mobilização na igreja. Algumas pessoas começaram a orar e a interceder, Senhor, a tua palavra que diz que nós devemos fazer prova do Senhor, que nós devemos buscar em fé, nós devemos, olha Senhor, nós estamos com essa situação assim. E esse vai ser mais um exercício para nós crescermos na fé. Esse vai ser mais um exercício para a sua igreja crescer na fé, Senhor. Ensina isso para a gente agora. Ensina para a gente que a gente precisa viver pela fé. É na fé, nos nossos olhos do Senhor. E aí o tempo passou e algo aconteceu aqui. Uma jovem recém-convertida, ela foi sequestrada. E de repente um dia, 1h da tarde, a mãe liga ela para casa apavorada. Fulana foi sequestrada. E levaram ela na porta da escola, e aquela situação difícil. E mais uma vez mobiliza todo mundo. Gente, vamos orar. E um liga para o outro. Vamos orar que o fulano foi sequestrado. Né? E a igreja se mobiliza e a gente começa a orar e a interceder. Senhor, mostra para aqueles homens quem é o Deus dessa jovem. Mostra para aqueles homens quem está no controle desta vida. Senhor, envergonha aqueles que têm colocado a mão na vida dela, achando que são alguma autoridade sobre ela, que tem algum poder sobre ela. Mostra para eles, Senhor, lá onde eles estão, quem é o Senhor dela. E nós oramos e oramos. E aí passaram-se alguns dias, entraram em contato com a família, deram o valor, né, do resgate. E nós ali, Senhor, é para a tua glória. Senhor, honra o teu nome, é para a tua glória. E de repente, quando nós menos esperávamos, nem a família esperava, ela chega em casa. A jovem chega em casa. Mas o que aconteceu? Nós estávamos aqui com dinheiro para estarmos pagando o resgate. Você chega aqui, o que aconteceu? Mãe, deixa eu te contar algo tremendo que aconteceu no cativeiro. Alguém lembra dessa história? Levanta a mãozinha. Ah, poucos, viu? A maioria não conhece. Para a glória do Senhor, né? E aí o que aconteceu? Eu estava presa num quarto. Durante todo o tempo eles me mantinham encapuçada, para não conhecer ninguém. E eles andavam para lá e para cá. E teve uma hora que eu senti que eles estavam incomodados com algo. Só que eu não sabia o que era. E eles ficaram cochichando, meio que apavorados. Falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E aí teve um determinado momento que eles tiraram o capuz dela e perguntaram para ela assim, você está vendo alguma coisa aqui? Vê se você consegue ver alguma coisa de diferente neste lugar. Ela disse, não estou vendo nada, não tem nada de diferente. Mas ainda assim ela não tinha visto eles, né? E aí eles colocaram o capuz de novo. Não, nós vamos dar um jeito, vamos tirar você daqui. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo muitas luzes aqui dentro deste lugar. Muitas luzes para lá e para cá, para lá e para cá. Uma coisa sobrenatural está acontecendo neste lugar. E eles ficaram com tanto medo. Eles ficaram tão atemorizados com aquilo que os olhos deles estavam vendo, que eles liberaram ela e não queriam saber de resgate, não queriam saber de nada. E quando ela chegou em casa ali, contou o testemunho, resposta de oração. A gente sabia que o Senhor estava lá. E amados, não bastou isso. A mãe pegou aquele dinheiro que era o que os sequestradores haviam pedido pela vida dela e falou, nós não vamos precisar dar para os sequestradores, nós vamos dar para o Senhor. Né? Aí trouxe aquele valor para a igreja, foi consagrado. E aquele valor deu para cobrir tanto o término da nossa caixa aqui, da nossa cisterna, que era muito grande, e fora tudo isso aí é cisterna, né, praticamente. Como também, amados, nós podemos mandar
a nossa oferta lá, chegamos lá no alvo, ultrapassamos o alvo e mandamos para missões. Então eu falei, Senhor, é isso mesmo. Através da oração de fé, ensina para nós, Senhor. Ensina para a tua igreja que nós precisamos viver nessa visão de fé, de clamor, de oração, porque o Senhor move o céu, o Senhor move a terra, as situações. O Senhor dá o respaldo que nós precisamos, e aquilo foi tremendo para nós. Resposta ao nosso clamor, o Senhor livrou e o Senhor proveu. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E isso marcou profundamente a minha vida. E é uma coisa que eu tenho anotado lá em casa. Eu costumo anotar porque eu não quero esquecer nada, nem um detalhe das coisas que o Senhor tem feito e das pessoas que têm marcado a minha vida. Só vamos conhecer o poder da oração quando nós realmente orarmos e intercedermos. Marque vidas com a sua oração. Deixe marcas para a eternidade na vida de pessoas através da sua oração. Semeie vidas com oração. Vá às nações através da oração. Mude a vida do seu vizinho através da sua oração. Às vezes Satanás quer dizer assim, ó, não está acontecendo não. O negócio está tão pertinho e de repente você ouve isso e para, quando estava tão pertinho, né? Durante esses 100 dias de oração que nós vamos estar começando a partir de hoje, tem um item muito importante lá na campanha. Você vai fazer uma listinha de 10 nomes de pessoas. E você vai interceder por elas diariamente, pessoas que não conhecem, não foram alcançadas pelo amor do Senhor. Então, amados, faça isso. Faça isso. Aquela pessoa que você ama, que você quer ver convertida ao Senhor, coloca o nomezinho dela lá e todos os dias apresente ela em oração ao Senhor. Todos os dias apresente em oração. Olha, eu não vou dizer para você que depois desses 100 dias, quando terminar os 100 dias, a sua oração vai ser respondida de imediato, não. Pode ser respondida até antes disso. Talvez você ore 2 semanas e o Senhor responda, né? Mas talvez você vai ter que orar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos por aquela listinha. Mas não se desestimule, não. Continue intercedendo, continue orando. Continue apresentando essas vidas ao Senhor. Vamos semear uma por uma diante do Senhor, porque há uma grande seara à nossa espera. Uma grande seara. E a primeira ordem para nós é orar. Orar. Ore. É uma declaração de amor que a gente faz também, né? Ore. Ore, busque, coloque essas vidas diante do Senhor. 100 dias de oração. Nós vamos orar ao meio-dia e você vai ter aquele horário pessoal seu para interceder. Também pela nação, pela obra missionária e por essas vidas que você vai colocar diante do Senhor. E eu quero terminar deixando como um homem que tem marcado profundamente a minha vida com a sua vida de oração. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ler a biografia do pastor pastor David Paul Yong-Shu, da Coreia do Norte. Ele é o pastor de uma das maiores igrejas do mundo. E eu tive a oportunidade de ler a biografia deste homem, amados. Que tremendo. Sabe onde tudo começou? No joelho. Novinho, o Senhor chamou ele para uma intimidade maior. Por desenvolver um relacionamento íntimo de oração. E aí o Senhor coloca na vida dele uma irmãzinha, uma senhora, que chama para fazer parte da vida dela, dizendo, vem orar comigo 6 horas por dia. E ele começa a orar ali. No início foi difícil. Mas aí ele começou a ver as coisas acontecendo primeiro nele. Para depois começar a acontecer ao redor dele e através dele. E hoje é um homem de oração. A sua igreja é uma igreja de oração, movida por oração. Eu já compartilhei aqui, né? Que diariamente sobe um monte lá para orar cerca de 7.000 pessoas. Deve ter dobrado já isso, já tem algum tempo atrás. 7.000 pessoas. E no final da semana esse número dobra. Chega a 14, 15 mil pessoas orando num dia. E a igreja está ganhando toda a Coreia do Sul ali para o Senhor. Amém. Que lindo, né, amados? Seja um intercessor.
Seja homem, seja uma mulher, seja um adolescente, um jovem de oração. Vamos cultivar este hábito em nós, de movermos situações, de movermos vida, de movermos o céu através da oração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada pela tua palavra. E nós aprendemos com ela a semelhança de Jesus, ao exemplo de Jesus, Senhor, que nós precisamos ser homens, mulheres, jovens, crianças, que deixam marcas nesta geração, marcas do amor, marcas, ó Deus, de uma vida de intimidade, de companheirismo com Cristo, marcas, ó Deus, de serviço, marcas, ó Deus, de oração também. Senhor, em nome de Jesus, vai colocando nos nossos corações, a começar pela minha vida, um desejo muito mais intenso de buscar o Senhor, de viver esta vida de intimidade, de comunhão em oração. Senhor, nos perdoe, porque tantas vezes buscamos em primeiro lugar, ó Deus, ajuda de homens, orientações de homens, socorros de homens, e não vamos ao trono da graça, e não oramos, e não clamamos. Nos perdoa por isso, e desenvolve em nós este coração, Deus, que arde, que queima de desejo de viver esta vida de intensa oração, de intenso compartilhamento, aquela vida que o Senhor idealizou para nós, de amigos íntimos, ó Deus. Desenvolva em nós. Pai, ajuda-nos também durante esses 100 dias de oração que vamos estar iniciando hoje, estamos indo mesmo, Senhor, trabalhando, Pai querido, a terra que será lançada a sua semente daqui a alguns dias, que possamos, ó Deus, estar indo aos corações e pedindo, Senhor, ao Teu Espírito que o Senhor comece essa obra agora nesses corações que vão receber a Tua palavra, que possamos, ó Deus, estar cooperando com os missionários que estão no Brasil e mundo afora espalhado através da nossa oração, que estejamos indo, Senhor, aos famintos da Tua palavra, aos necessitados, através da nossa oração, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas que amem mais e que pratiquem este amor através da vida de oração. Desenvolve em nós este coração, Deus. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pescadores de homens, pescadores de vida, vinde após mim, eu vos farei. Pescadores de homens, pescadores de vida.
novo, amém? Pessoas que negam-se a si mesmas, tomam sua cruz e seguem após Jesus, que diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vidas. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vida. Amém, glória a Deus. É isso aí, amados. A mensagem para nós é essa. Nós começamos há aproximadamente um mês, então está bem no iniciozinho. Nós temos tido a nossa escola de líderes toda segunda-feira, às 20 horas. E o recado que eu quero deixar para vocês, amado, é que todos nós fomos convocados por Deus para liderarmos. Quando a gente pensa em liderar, a gente pensa de estar à frente. Mas aí eu quero dizer para você que você foi chamado pelo Senhor para cuidar de vidas também. Então, olha, independente se você tem um cargo na igreja, se faz parte de liderança, independente disso, venha participar da nossa escola de líderes. Uma das coisas que nós vamos estar aprendendo aqui é influenciar, não seria bem a palavra, mas estar ajudando, né, investindo em outras vidas. Aí eu tenho procurado alguns irmãos, vamos fazer um discipulado. Ah, mas eu não levo jeito, eu não sei como. Aqui você vai aprender, na escola de líderes. Vai aprender a treinar outras pessoas, a cuidar de vidas, a ministrar a palavra sobre outras vidas. Então, olha, independente se você tem a cargo de liderança ou não, é para você mesmo que essa escola foi criada, tá bom? Então, amanhã, às 8 horas da noite, a nossa escola de líderes, nós contamos com a sua participação, ok? Deus abençoe. E aí, nós vamos terminar este culto. Não poderíamos deixar de terminar declarando o seguinte: eu creio no poder da oração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos declarar isto. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da Brasa Viva do altar. Creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus,
nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu estás sempre conosco, Pai. Tu ouves, Senhor, as nossas orações, ó Pai. Tu sempre estás, Senhor, de continuidade, Pai, com as nossas vidas, sempre nos orientando, Senhor. Pai, Tu nos orientas, Senhor, através daquilo que acontece conosco, Pai, através da Tua palavra, através, Senhor, dos Teus servos, Pai, que nos orientam, Pai, que nos fala, Pai, primeiro aos seus corações e depois fala, Pai, aos nossos corações e nos orientam, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, para conosco, Senhor, pela Tua direção, Pai, que Tu nos tem dado. Pai, obrigado por esse culto, Pai, porque Tu estiveste aqui, Tu falaste conosco, Pai. Agora, Senhor, vem estar, Senhor, dando-nos, Senhor, uma noite, Senhor, de descanso, uma noite, Senhor, de consolo, de paz, Pai, contigo, Senhor, nessa continuidade, Pai. E uma semana agradável, Senhor, uma semana, Senhor, através de Ti, Senhor, com vitória, Pai, na Tua presença. Muito obrigado por tudo, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.